Fala, galerinha do primeiro ano do Colégio Fátima, beleza? Como que estão vocês? Tudo bem? Todo mundo tranquilo? Todo mundo se mantendo saudável, cuidando do isolamento, passando álcool gel, lavando a mão toda hora? Então, beleza. A gente continua a matéria agora falando sobre um assunto novo chamado de plano inclinado, que nada mais é do que uma rampa, né? Que a gente vai estudar para que ela serve, qual que é a função e por que que eu falo que rampa é uma máquina. Rampa, ela facilita o nosso trabalho. E o conceito físico de máquina simples é tudo aquilo que possa ser usado para facilitar o nosso trabalho. Então, pega a apostila 2, página 17, abre lá, vai acompanhando a aula, vai marcando na tua apostila o que é mais importante e vamos dar um gás, beleza? Vamos nessa, vai! Então, meu povo, como eu falei para vocês já, como a gente já comentou, o plano inclinado ou a rampa, ele é usado, ele é importante para facilitar o nosso trabalho. Então imagina duas situações que você tem que carregar essa caixa até uma altura superior. Numa situação, você tem que erguer ela no braço, na força, e levar ela até o degrau de cima. Na outra, você usa uma rampa para poder fazer a mesma coisa. Repara que é importante você reparar que no primeiro caso você faz uma trajetória menor, só que você usa toda a sua força para deslocar essa caixa. Na segunda trajetória, o que acontece? Você aumenta a distância usando a rampa, só que você acaba fazendo uma força menor. Por isso, vou repetir para você: o conceito físico de máquina é tudo aquilo que facilita o nosso trabalho. Nesse caso, a rampa serve para isso, para facilitar o nosso trabalho. Então, rampa é o plano inclinado, basicamente a mesma coisa, beleza? Vamos para frente. Então tá. No nosso cotidiano usamos muito o plano inclinado, as rampas, para facilitar as tarefas. Então, a gente vai ter num plano inclinado as forças verdadeiras, as forças que realmente atuam no corpo são o peso, formando 90 graus com o solo, e a normal, formando 90 graus com o plano inclinado, com a superfície. Pessoas, a gente está acostumado a pensar que peso e normal são sempre opostas, sempre a mesma direção e sentidos opostos. Repare que aqui eles não têm nem a mesma direção. O peso é vertical e a normal é inclinada. Então, muito cuidado com isso. O peso ele tem que formar 90 graus com o solo e a força normal, que é a força da superfície agindo na gente, a reação da superfície na gente, ela forma 90 graus com a superfície, com a rampa. Então, por causa disso, uma outra situação que a gente já comentou, mas vamos deixar bem claro. Normal não é a reação ao peso, tá? Por quê? Porque normal é a reação da rampa fazendo força no peso, no corpo, perdão, no peso não no corpo, e o corpo fazendo força na rampa. Então, muito cuidado, peso e normal não são ação e reação. E outra coisa, essas são as únicas forças no caso que existem de verdade, se não tiver atrito, claro. Se a gente for fazer os exemplos e precisar de outras forças, determinar outras forças, a gente vai ter que decompor o peso, tá? Então as forças que realmente existem são essas. As outras são componentes do peso. Então, para que seja possível calcular, então, tudo que a gente vai precisar de plano inclinado, a gente vai ter que fazer algumas relaçõezinhas. Tenho ali, portanto, um esquema. Então, olha lá, normal e peso são as forças que realmente existem. E, como a gente fala de deslocamento, o que me interessa não é o peso em si, é a componente paralela ao deslocamento, que aqui está sendo chamada de Px, mas às vezes também é chamada de peso tangencial. E a componente perpendicular à rampa, a que está oposta à força normal, que a gente chama de Py ou de peso normal. Vai depender do problema, vai depender do vestibular, da questão que você está resolvendo. Então, repare que o Px e o Py eles são componentes do peso. Eles não são forças que realmente existem, eles são componentes. Tá. Outra coisa que é muito importante da gente ficar de olho é que o ângulo entre a rampa e o chão, que você está vendo lá embaixo, o ângulo θ, ou alfa ou beta, vai depender da questão, como eu já falei, sempre não existe pegadinha, não existe maldade aqui. O ângulo entre o chão e a rampa é sempre igual ao ângulo entre P e PY. Sempre, cara, sempre. Então você já é espertão, você já manja dos paranauê do vestibular, você já se ligou o que eles vão fazer, né? Eu vou precisar do ângulo entre P e PY, mas qual ângulo que ele vai me dar no exercício?
Exatamente, o ângulo entre a rampa e o chão. Lembra que o ângulo está entre P e PY, tá bom? Bom, a gente vai definir um eixo cartesiano, tá? Eixo X e eixo Y, mesmo que inclinado, não tem problema. Força normal vai ser a decomposição da força-peso no eixo Y, então a normal e o PY são numericamente iguais, tá? Elas têm o mesmo valor, não tem uma equação específica para eu calcular a normal. Então eu sempre calculo a normal pelo PY. O PY tem como calcular. Então se ele pedir para você no exercício normal, você calcula o PY que dá boa. E a força responsável por fazer o cara descer a rampa vai ser a componente Px do peso, tá? Então, Py é a força oposta à normal, força do corpo na rampa, e o Py é a força que faz o cara escorregar. E o ângulo entre a força peso e a componente y vai ser igual entre o plano e a horizontal, como eu já falei. Então, estou martelando isso 500 vezes para você não ficar em dúvida, tá? Não pode ter dúvida nesse ponto. Beleza, vamos para o algebrismo, que é a parte que eu sei que vocês adoram, só que não. Então, olha só. Px, como que eu calculo? Px, ou peso tangencial, depende do problema, é uma componente do peso. Então, vai ser peso sem o ângulo, peso seno θ. Pediu para calcular Px? É o peso sem o ângulo. Se eu precisar em algum exercício do Py para calcular normal, então Py, ou peso normal, é uma componente do peso. Então, ela é o peso com o ângulo, peso cosseno θ. Beleza? Então, esse é o segredo. Px é o peso seno, Py é o peso cosseno do ângulo. Se a gente pensar na segunda lei de Newton, que é força resultante é igual a massa vezes aceleração, o que acontece? A força que faz o cara deslocar, né, a aceleração, então, é a aceleração com que ele desce a rampa. Então, a força responsável por fazer ele descer a rampa é o Px. Então, eu ponho no lugar da força resultante, Px igual a massa vezes aceleração. Mas o que é o Px? Px é o peso sem o ângulo. Então, é peso seno θ, que é igual a massa e aceleração. Abre o peso. Peso é massa vezes gravidade. Então, massa vezes gravidade, seno do ângulo, é igual a massa vezes aceleração. Repare que a massa aparece dos dois lados. Então, eu posso cortar as duas massas, sobra só para mim, isola, né, a aceleração, e fica a aceleração que o cara desce a rampa é simplesmente g seno θ. Olha que fácil. Você quer saber a aceleração que o cara desce uma rampa, que uma criança desce e escorrega? Faz 10 da gravidade vezes o seno do ângulo. E o ângulo ele vai ser obrigado a te dar, senão não tem como fazer. Então fica bem tranquilo de resolver. Então agora vamos lá. A pior coisa que pode acontecer, mas que a gente vai dar jeito agora. Plano inclinado com atrito. Então vamos imaginar. A caixinha está querendo escorregar a rampa, tem o peso é normal que existe, a direção do movimento é para ele escorregar, e o atrito é aquela força que a gente conhece que ela é contra a tendência do escorregamento. Então, como que a gente vai proceder numa situação dessa? Vamos ver. Então, tá ali as forças que realmente existem, né? Que é a normal, o peso e o atrito, essas são a de verdade, o resto é a decomposição. Vamos lá. Eu coloquei corzinha aqui para ficar um pouco mais fácil de você acompanhar, para você ver nas fórmulas quem que é quem. Então, o formulário fica mais ou menos assim. Olha lá, ó. Força normal é oposta ao PY, tá? Então, eu calculo pelo PY, que é mg com o ângulo. Pediu para calcular normal? mg com o ângulo. Fica esperto com a normal, que ela vai aparecer de já. Já vou falar onde. Força-peso, a gente está cansado de saber que é massa vezes gravidade. Força de atrito é o coeficiente de atrito vezes normal. E adivinha o que você vai ter que fazer? Normal não é mg cosseno do ângulo? Então, para calcular o atrito, você vai ter que fazer o quê? O coeficiente que é o μ vezes mg cosseno. Tá? Essa é a pior coisa que acontece nessa situação. E a aceleração a gente viu agora há pouco, que é simplesmente A vezes G, seno do ângulo. Então, gente, vamos treinar? Vamos ver qual é? Lá eu peguei um exercício para vocês que não é da apostila, tá? Um exercício de vestibular do Cefet de Minas, que fala assim: na figura, que está ali embaixo, estão indicadas as forças atuantes em uma caixa de peso 60 newtons. Ele já me deu o peso pronto, que é muito legal. Que sobe uma rampa áspera, então ele está subindo, com uma velocidade constante sob a ação de uma força também de 60. Calcule o coeficiente de atrito entre o corpo e a rampa.
Ele deu para a gente o valor do seno de 37, que é 0,6, do cosseno de 37, que é 0,8. Bom, antes de resolver, vamos primeiro entender o que está acontecendo. Se ele está subindo a rampa, ele falou que ele está subindo, você tem que entender que ele está escorregando para cima. E a força de atrito, ela é sempre contra a tendência de escorregamento. Então, nesse caso, a força de atrito é para baixo. Está desenhada ali para você ver, beleza? Então, a força de atrito, ela é inclinada para baixo e para a esquerda. Outra coisa importante da gente ficar bem esperto nesse problema. Ele fala que a velocidade é constante. Se a velocidade é constante, quer dizer que a aceleração é zero. Gente, se a aceleração é zero, quer dizer que as forças responsáveis pelo movimento elas vão se anular. Ou seja, a força F e a força de atrito elas vão ser numericamente iguais. Elas vão ter o mesmo módulo, tá? Com isso na cabeça, agora a gente parte para a resolução e a gente vê o que acontece. A gente vê como é que vai ficar esse exercício. Então tá ali. Ele fala que sobe com velocidade constante, então o movimento é retilíneo uniforme. Então as forças se equilibram nos eixos x e no y. Como o ângulo, né, alfa e teta, que nesse problema ele ainda chamou de alfa e teta, mas a gente sabe que é igual, né? Eles são iguaizinhos, aquele ângulo da rampa, o ângulo entre P e PY, então tá ali é o mesmo ângulo, 37 graus. No eixo Y, eu calculo a normal, que nada mais é do que o PY, fazendo peso cosseno, tá? Então, peso vezes o cosseno. No eixo X, eu vou ter o quê? Aqui você tem que tomar bastante cuidado, porque a força F está para cima. A força de atrito e o PX, o peso que quer fazer o cara escorregar, estão para baixo. Se o movimento é uniforme, essas forças se equilibram. Quer dizer que as forças que querem fazer ele descer a rampa, as forças para baixo, que são o atrito mais o PX, tem que ser igual à força que está empurrando para cima, igual à força F. Eu vou abrir esses caras. Força de atrito μ vezes normal, mais o PX, que é peso seno θ. Isso é igual à força F para cima. Substituindo a normal, né? Então tá lá, ó, normal é peso cosseno, então fica coeficiente μ, P cosseno de θ, mais peso seno de θ. Tudo isso igual a F. Como o peso aparece ali repetido no primeiro termo, eu isolo. Eu só ponho ele em evidência, né, cara? Nada de muito absurdo. Então fica peso, que é igual a μ cosseno, mais seno de θ, igual a força, F, que está puxando o cara para cima. Substitui o peso que a gente tem, que ele deu no enunciado, e a força F, que ele também deu. Os dois valem 60, né, de acordo com o que ele falou. Então vai ficar 60 vezes μ cosseno θ é 0,8 e o seno θ é 0,6. Isso tudo igual a 60. Faz uma distributiva aí, você vai ter 60 vezes 0,8 μ dá 48 μ, 60 vezes 0,6 dá 36, tudo isso igual a 60. Faz a continha, passa 36 para o lado negativo, fica 48 μ igual a 24. Passa o 48 dividido, 24 dividido por 48 vai dar 1 μ igual a 0,5. Joia? Viu? Pior coisa que pode acontecer, você está empurrando o cara para cima, o atrito está para baixo, num plano inclinado, e ó como não é tão ruim da gente achar. Dá para fazer, dá para matar uma questão tranquilinha, é só ter paciência que sai. E a respostinha lá, se você voltar e olhar, é a letra D de dado. Vamos continuar treinando, gente? Vamos continuar vendo qual é? Então agora, lá na apostila de vocês, para você poder acompanhar, tem o exercício 4 da página 21. Então, pegue lá, pega lápis, pega a caneta, tio espera você se ajeitar, senta direitinho e vamos acompanhar. Deu boa? Então, vamos nessa. Um veículo de 1.200 kg está estacionado em uma subida que tem inclinação de 60 graus com a vertical. Determine a intensidade da reação normal que age sobre o veículo. Considere a aceleração da gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Aqui você tem que ficar muito esperto pelo seguinte. Primeiro ele fala que o carro está estacionado. Então o que acontece? A gente vai ter as forças se anulando, ele está em repouso. E outra, muito cuidado. Ele tem uma inclinação de 60 com a vertical e não com o chão, tá? Então aqui ele está tentando te enganar, te dar uma engambelada quando ele fala esse ângulo. Cuidado com isso, tá joia? Vamos ver.
Então, para a resolução, a gente tem a rampa, tem o nosso carro que é um quadrado, e ele está estacionado numa rampa que forma, olha lá, ó, 60 graus com a vertical. Então, 60 é o ângulo lá de cima. Eu sei que o ângulo com o chão é 90, então sobra para mim o ângulo da rampa com o chão lá no bico, e aquele ângulo que eu quero, é esse ângulo que eu preciso. Como a soma dos ângulos internos de um triângulo tem que ser 180, eu já tenho 90 ali embaixo, 60 ali em cima, então aqui eu vou ter 30 graus, beleza? Então, identifiquei os ângulos, agora vamos ver o que a gente faz. Vou ter a força normal, que é o que ele pediu para eu calcular. Vou ter o peso tangencial ou Px, que é o que quer fazer ele descer a rampa. Mesmo parado, essa força existe. Eu tenho a componente Py desse cara, que é o oposto à força normal. Então, o que a gente tem que lembrar? Para calcular normal numa rampa, num plano inclinado, eu não tenho fórmula para calcular normal. Então, eu calculo ela pela força oposta. Quem que é a força oposta normal? É o Py. O que vai acontecer, então? Para calcular a normal, eu calculo, na verdade, o Py. Como a gente já viu, o Py vai ser o peso com o ângulo do bico, lá de baixo. Então, é peso vezes cosseno de 30, joia? Vou abrir lá as forças. O peso do cara é a massa vezes gravidade, então é 1.200 vezes 10 da gravidade, 1.200 kg vezes 10. E o cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Faz o que precisa ser feito, né? Vai dar lá 1.200 vezes 10, 12.000. Divide por 2, fica 6.000 raiz de 3 newtons. Dependendo da questão, ele pode pedir para a gente substituir a raiz de 3 por 1,7. Não foi o caso. Aqui era só esse cálculo mesmo que a gente ia fazer, simplesinho, bonitinho, do jeito que está aí, sem segredo. Agora, gurizada, é a vez de vocês. Pega lá, marca na tua apostila, na página 22, o exercício 5, tá? Um só, tranquilinho. Da página 43, o exercício 16 e o 20, tá? São só dois, é o 16 e o 20, não o 16 até o 20, tá? Então, 3 exercícios para você fixar, 3 exercícios para você resolver e para você treinar. Como eu já falei, eu vou estar colocando para vocês a resolução lá no Drive daqui uns dias, para você não ir direto lá, para você tentar primeiro, e faz a parte de vocês, tá? No ensino remoto é muito importante vocês terem a responsabilidade e o comprometimento de tentar. Senão, como eu já falei antes, vou repetir em toda a aula, não adianta você só assistir vídeo. Você tem que fazer a parte de vocês. Quem tentar vai se dar melhor. Quem nem tentar é como se estivesse vendo ali maratona de série. É divertido? Não tanto, mas também não vai adiantar muita coisa. É isso aí, meu povo. Muito obrigado pela atenção de vocês, como sempre. Até a próxima. Se tudo der certo, logo, logo a gente está aí, né, pessoalmente, conversando, fazendo aí os exercícios, tendo aula, que é o que a gente mais quer. Se cuidem, juízo e até.